Kenshusei, o significado seria um processo de formação de instrutor, né? Quem está passando por um processo de formação de instrutor. Ken quer dizer polir, afiar. Shu quer dizer você estar estudando, você está num processo de maestria. E sei é o mesmo sei de sensei, de nascer. Eu acho que a gente pode entender como alguém que está numa busca por uma excelência, ou seja, ele está polindo a excelência dele através de um aprofundamento dentro da prática e um aprofundamento de si. Aqui no dojo eu não convido ninguém a fazer, são os alunos que têm esse interesse, eles que me procuram e decidem assumir essa responsabilidade. E aí, aqui dentro tem, né, uma série de pré-requisitos para que eles possam se aplicar para o Kenshusei e se manter no Kenshusei. Então, os requisitos, bom, primeiro, no mínimo, tem que ser segundo Kyu de Aikido. Ou seja, tem que estar, né, que aqui no Brasil a gente fala faixa azul. Por exemplo, agora a gente tem um interessado que não era membro do dojo e que está treinando aqui no dojo. Então, no mínimo tem que estar 3 meses no dojo, ou se já é aluno regular, ele já tem essa condição e aí tem que pelo menos estar no mínimo 3 meses passando por uma etapa que ele começa a cumprir a carga horária. A carga horária são 15 horas de prática no mínimo, dessas 15 horas, ao menos 12 horas de prática regular aqui no dojo, outras 3 horas mínima de práticas complementares. Pode fazer a musculação, pode fazer N práticas complementares. Então, quanto melhor condicionado o seu físico está, obviamente você vai render muito mais no treino e vai ter uma longevidade maior, evitando lesões, tornando sua prática mais saudável. Ter um bom condicionamento não tem uma relação nenhuma com estética. Tem uma relação de você tornar o seu corpo condicionado, apto a poder você executar aqueles movimentos. E também, quando você tem uma preparação, você potencializa aquilo que você vai fazer. Que o jogador de basquete vai fazer específico, mas ele vai fazer todo dia um condicionamento físico. Todo dia fazendo um trabalho. Um nadador, a mesma coisa. Um corredor, a mesma coisa. Aí você fala, não, mas são atletas. Sim, um bailarino faz a mesma coisa. E se você joga, até mesmo um jogador de xadrez, hoje em dia, eles vão fazer uma atividade física, porque isso torna ele mais apto a poder aplicar aquilo que ele está aprendendo. Ele nutre o corpo dele, ele faz com que o solo seja mais fértil para que possa crescer aquilo que está sendo plantado. No caso dos Kenshuseis, isso vai ser obrigatório. Nos alunos regulares, isso é recomendado. Além desse requisito, também eles têm uma obrigação de leitura. Inicialmente, na primeira etapa, os livros que são apresentados para eles são sobre o aspecto do Do, né, do Tao, do caminho. Então eles vão ler os 3 grandes clássicos do taoísmo, que é o Tao Te Ching, Xuan Tzu e Lei Zina, o Tratado do Vazio. E além desses 3, eles também vão ler 2 livros que para mim são uma parte ocidental, que tem também abordam, ao meu ver, aspectos similares, que é o Guardador de Rebanhos, do Fernando Pessoa, e As Folhas da Relva, do Walt Whitman. Eles começam por esse. Depois eles vão desbravando. Numa segunda fase, eles vão começar a ler livros, por exemplo, sobre o que a gente chama de mitos, né? Mas são mitos tanto do Oriente quanto do Ocidente. Então eles vão passar pela Ilíada, Bhagavad Gita, que é do Oriente, vão ler a Epopeia de Gilgamesh, que é bem no meio, né? Ou seja, eles passam por 3 grandes mitos do mundo, e aí depois vão passar pela Odisseia, o Heróis de Mil Faces, do Joseph Campbell, e aí vão começar a ser introduzido na vida e obra do fundador do Aikido. E aí para frente vão tendo diversos livros, tanto sobre o Budô, sobre a cultura japonesa e, obviamente, diversos livros específicos de Aikido, desde as transcrições do fundador do Aikido até livros que tem por aí sobre o Aikido em si. Bom, todos os praticantes deveriam não se dar por satisfeitos somente com a prática no dojo. Quando você gosta de algo, você quer se aprofundar em algo. Eu vou tirar aquela pessoa daquela bolha do Aikido e levar ela para um outro, para ver que, olha, o Aikido faz parte de uma coisa muito maior. Ela vai percebendo que elementos da prática dela ressoam em diversas outras tradições, em diversas outras práticas, e vai entendendo muito mais o porquê dela estar fazendo aquilo com tanta profundidade. Dentro dos treinos,
Obviamente ele tem uma exigência um pouco maior em cima da demanda da sua prática, especialmente no que se refere ao alquimia. Então eu vou sempre estar trabalhando com eles. Eles são obrigados a fazer sempre também os treinos de armas. Além de todos os treinos de Bukiwaza de armas, eles têm que estar presentes. E também são obrigados a participar de todos os seminários internos que tem aqui no dojo, além de seminários internacionais que acontecem aqui no Brasil. E tem todo um zelo pelo dojo. Todos eles têm que ter uma proatividade de limpeza, cuidado, zelo. Tem duas formas, né? Ele pode ser soto-deshi, ou seja, ele não residir no dojo. Aí tem essas condições que eu falei, e tem a outra forma que é ser uchideshi, que é ser um aluno residente, que a gente já teve aqui também. Aí, no caso do aluno residente, ele é um uchideshi, ele tem que participar de todos os treinos do dojo. Caso ele não consiga fazer todos os treinos, ele tem que cumprir no mínimo as 15 horas de treinos semanais. E as outras horas ele assiste. E aí o resto é basicamente as mesmas obrigações. Quem tem interesse em fazer o Kenshusei, todos eles, primeiro, tem que se apresentar e falar desse interesse para mim. Aí eu peço uma carta que a pessoa conta um pouco da sua biografia, principalmente acadêmica e marcial, e explica por que ela vai fazer, por que ela quer fazer o Kenshusei e o que ela espera dessa prática. E aí, né, essa carta eu peço que escreva à mão, aí se inicia, né, se ela também, nesse período de 3 meses, que ela vai passar de adaptação, se ela preencher, né, conseguir se adaptar e preencher esses requisitos, ela é aceita no processo. Como arte pode melhorar os cenários do aqui no Brasil? Eu acho que é natural, quanto mais gente treinando intensamente e buscando uma qualidade, não quer dizer que aqui ou eu possa fornecer à pessoa essa qualidade, mas quer dizer que o desejo dela em buscar, naturalmente, ela vai achar meios de encontrar. Esse desejo por, essa ânsia, é o que vai fazer a pessoa melhorar. Quem vem fazer o Kenshusei, ele não pode estar focado numa ambição. Ele não tem que ambicionar ser instrutor, ele tem que aspirar, é diferente. Ambição é uma relação que você tem quantidade, você está só desejando aquilo ali, o necessário. Agora, quando você aspira, você vai ter que colocar na pira, pôr no fogo. Isso daí, né, é uma troca. Né? Você está tendo uma troca, e essa troca reverbera nos outros. Esse processo vai ressoando e vai se disseminando e espalhando. Né? É como um fogo que vai se espalhando, né? Conforme você tem aquela aspiração e você tem, né, uma troca de respiração naquilo ali, aquele fogo vai se espalhando. Então, basicamente é isso.